Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Égua do Papo. Confesso que eu tava com saudade de fazer essa abertura. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento aberto e poliamor. Acompanhe o episódio aqui com a gente que tá incrível. Égua. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um Égua do Papo começando. Esse aqui que é o último da temporada, que agora a gente vai dar uma pausa e vai voltar com a época de verão aí, com tudo no mês de julho. Então a gente vai preparar um conteúdo bem legal. E a gente, pra se despedir dessa temporada, trouxemos esse tema um pouco polêmico, um tema que traz muitas dúvidas pra muita gente, porque Meio tabu. é um pouco de tabu, que é sobre relacionamentos abertos, poliamor, o que é, né? Como funcionam essas configurações de relacionamento que vão tão de contra com esse comum que a gente está acostumado, que a gente foi ensinado. E pra gente bater esse papo, pra falar sobre isso, eu tô aqui com a Alba Rocha, que é uma pessoa que tem aí, que se, como é que a gente pode dizer, se configura, Não monogâmica. não monogâmica, né? Se diz não monogâmica. E ela vive um relacionamento e vai contar um pouquinho pra gente as experiências dela. Prazer, viu, Alba? Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Oi, gente. Bem-vinda, Alba. Bem-vinda. É meu debut no podcast. Então, Arrasou. E aí acho que a gente vai poder, a Alba vai poder contar pra gente um bocado da experiência dela, pra também a gente entender um pouco como funciona. E também a Silvia Vasconcelos, que é psicóloga clínica, ela que já esteve aqui com a gente em outros momentos pra falar sobre relacionamentos, ela que é especialista e também tá aqui pra explicar um pouco pra gente também, né? Pra gente bater esse papo. Tudo bem, Silvia? Tudo jóia, Faz muito tempo, obrigada, viu? bem-vinda. Conhecendo Tatá, né? Obrigada, Gabi. E Prazer. falar de amor pra mim sempre é gostoso. Então, assim, vamos falar de amor e vamos gozar, né? Ai, que ótimo. Vamos lá. Gente, antes Maravilhoso. da gente começar o papo, e antes que puxe a minha orelha aqui, deixem o like, tá? Se inscrevam aqui, assina o sininho da... Assina não, ativa. O sininho da notificação, fica ligado em tudo que rola aqui no canal do Roma News. A gente tem jornalismo, tem entretenimento, cultura geek, esportes, um bocado de coisa. Então, aproveita que hoje é sexta, vai maratonar, curtir aí um pouquinho, um sossego, né? E dá um like aqui pra gente. E segue a gente também lá no Instagram, que tem muito conteúdo, tem conteúdo todo dia, notícias, entretenimento, tudo que vocês possam imaginar. Então vamos lá, gente, sem mais enrolações. Poliamor não tá diretamente ligado com relacionamento aberto, né? Ou os dois caminham juntos. Eu tenho essa dúvida porque eu sei que não é a mesma coisa, né? Quem tem um relacionamento aberto não necessariamente é adepto do poliamor, né? Eu acho meio... me permita, Alba. pode Né? falar. Eu acho um pouco desafiador trazer a configuração, porque parece semi-aberto, aberto, né? Parece uma coisa meio presídio né? e tal, né? Então, Parece nós não que é uma fomos... porque coisa assim, a assim, gente meio- precisa refletir que a história ela é mais ampla. Uhum. Né? Então, crescemos numa família tradicional. O norte traz a configuração tradicional. Né? Sim. Estamos numa capital provinciana. E que isso vai bater na sociedade, nas relações. E só que o diferencial hoje é que a gente olha as redes sociais e se questiona do lado daqui. Porque se a gente não tivesse a rede social, a gente não ia se questionar. Talvez a gente ia repetir o mesmo padrão de comportamento. Porque a gente começa a ter uma... Tipo assim, isso acontece lá, né? Por que que aqui isso não existe, né? Eu acho que a gente cria possibilidades, né, pra gente. Isso, Vamos e colocar a a gente... configuração poliamorosa, né? Porque semi-aberto, eu pra mim, fica meio... Eu acho feio também. Mas meio antes- regime prisional, né? Só pra gente explicar, assim, pra algumas pessoas que também não entendem, né? Acham que é a mesma coisa entre relacionamento aberto e o poliamor. Aham. A diferença, assim, Não, entre... o monogâmico, né, o que tu estás trazendo, que é a forma tradicional, é o que todo mundo conhece. Aqui, vamos colocar no norte. Porque a relação monogâmica, ela vai se dar em todas as configurações amorosas. Né? O hétero, o homem vai dar em todas as configurações, monogâmica. O poliamoroso, ele já vai ter aquela relação onde ele vai poder ter mais de um parceiro incluído na relação. então o relacionamento aberto faz parte do poliamor. É isso, entendido. Entendi. E ela falou, né, a questão das redes sociais, que, assim, mesmo quando a gente se sente diferente, tem aquela necessidade ou
Aquele sentimento. aquele sentimento diferente, mas a gente não se questiona, A gente guarda. a gente guarda, É. né? Até porque às vezes eu acho que a pessoa deve sentir, fica, poxa, só eu que sinto isso. Eu acho que é o medo também Alguma de ser coisa tá julgado, errada, né? É, isso que aconteceu comigo, porque eu era uma mocinha do interior. Fui criada numa cidade camponesa. pequena, apenas uma camponesa. Aí eu De vim onde você pra era, Belém. Alba? Eu fui criada na Vila dos Cabanos, em Barcarena. Olha. Aqui pertinho. Aqui pertinho, assim. E só que assim, na minha época, idosa. Boa. Então, tipo, a minha adolescência foi, acho que antes e no início da alça viária, então tinha pouca comunicação, não tinha tanto. Então era super tranquilo lá. Nossa, era Eu sei bem como é. provinciana, mas bem, É bem porque tem... interiorzinho no início. Assim, se às vezes aqui pra gente, como capital, já é... Tipo, a gente já recebe isso um pouco tardiamente pra lá também, né? Então... É. E aí, tipo, em que momento tu começou a te identificar como não monogâmica? Porque lá, pelo que eu entendi, era a monogamia, né? É. Te entendia como monogâmica, porque é o que É o já tá padrão, o automático, né? já Padrão, tá no padrão. É o normalizado, né? Isso. E assim, eu tava até conversando com a Silvia, a gente queimou a largada, que eu comecei a notar diferenças, né, do meu comportamento, do meu ser, dos meus amigos, já na adolescência. Naquela fase que a gente começa a se apaixonar e tal, que a gente descobre o primeiro amor e isso. E assim, as minhas amiguinhas ficavam um ano apaixonadas pela mesma pessoa e era aquela coisa, e eu ficava, gente, toda semana tem um amor diferente, ou então o mesmo amor que dura um ano junto com outros amores. Então... E se apaixonando por vários ao mesmo tempo. aí Tem eu vários ficava namorados. E só que aí eu comecei a questionar mesmo isso e pesquisar sobre. Pesquisar sobre foi mais recente. Agora, questionar mesmo foi já saindo da adolescência, entrando na minha fase adulta, que eu tive um relacionamento que me permitiu esse comportamento, né? Essa liberdade. Então, aí eu me descobri um pouco mais essa questão de querer ter outras relações, seria isso? Não necessariamente, mas de não ver essas outras relações interferindo naquela que começou primeiro. Aham. Então, não interferindo na relação, não interferindo no sentimento, porque as pessoas acham que interfere no sentimento. Esse é o maior medo, né? É. Aí fica, não, mas se apaixonou por outra porque não me ama mais. Perfeito. É. E não é assim. Não tem nada a ver assim uma coisa. Não tá tão conectado assim. É a possibilidade, na verdade, de poder, né, amar e se apaixonar por outras pessoas Isso. também. Não quer dizer que tu vai deixar de gostar daquela, É. né? E os gostares, os afetos, eles são diferentes. E acho que a não monogamia, ela tem muita questão da não hierarquização dos relacionamentos. Sim. E isso, para mim, é muito interessante. Apesar de que eu ainda vivo relacionamentos hierarquizados, até porque é muito diferente, é muito difícil, né, da gente se desprender de valores e tal. É uma questão bem social mesmo, né? Sim. Porque Educacional, né? isso. Vem da nossa raiz, né? A gente vive isso no trabalho, na família, É enfim. porque eu olho para a relação amorosa, assim, o que é o amor, né? A gente até conversou no episódio das 5 linguagens, né? O amor, ele é liberdade. Só que o ser humano, ele não é educado para esta liberdade. Então, vai se tornando vários padrões, comportamentos para com que você segure esse humano. Mas espera aí. Se eu olhar para a Alba e sentir uma atração pela Alba, não quer dizer que eu possa me interessar pela Thaís ou que eu não goste mais da Thaís? Pode. São gostares diferentes. Só que o negociar na tua cabeça isso é o desafiador. Eu acho que o maior, assim, é o medo do julgamento da sociedade, né? Eu acho que de qualquer pessoa. O maior julgamento, Tatá, eu coloco assim, é um teu contigo mesmo. Sim. Porque o que vem... Era o que a gente por não deveria se preocupar, né? É. Na verdade. Porque, assim, o ser humano não quer ser rejeitado. Ponto.
automaticamente ele vai ser rejeitado por ele ser descolado. Vamos falar só de imagem. Descolado, ele já é um padrão rotulado. E quem disser aqui que não julga, tá mentindo, tá? Porque julga. É fake, gente. Ponto. Todo mundo julga. Tá mentindo, julga. Então, você vai se julgar. Você vai se comparar. E aí, se tu lembrar da tua mãe lá atrás, o que a tua mãe dizia? Olha, a fulaninha tá indo tal. Pronto, ela já plantou algo no teu, eu digo assim, na tua esponja emocional, que ninguém lava a sua esponja emocional, só ficou lá, ploc, Que termo legal. né? E aí, no outro dia, você vai pra uma baladinha. Ai, meu Deus, mas aquela menina vai estar lá. Mamãe falou? Não. O que vem? O comparativo. Não vem o mamãe falou. Se essa menina tem um relacionamento poliamoroso, o que essa mãe vai falar pra ela? Tu não te mete com aquela menina. Porque tu vai ser, daqui a pouco, uma loqueira, desvirtuada, ninguém Mal vai te falada. respeitar, mal falada. Rodada, que é tipo Rodada. que fala. Ai. Olha aí. Então, assim, não é um simples. A gente, às vezes, olha para uma terminologia amor. Ah, é simples, eu disse que eu te amo. Não, vem muita coisa por trás. Vem muita coisa de você. Então, para mim, o desafiador é tu negociar contigo. Porque tu vai ser excluído. É. Tu vai ser julgado. E aí, como é que tu vai lidar com a exclusão? Como é que tu vai lidar com a rejeição? Primeiro contigo e depois o social. Assim, são várias etapas, né? Porque, como a Silvia falou, né? Tu tem que te preocupar principalmente com a pessoa ali, que tu tem um carinho, que tu gosta da pessoa, tu vive um relacionamento com ela. Porque, querendo ou não, é um julgamento. Eu penso assim, né? Se, por exemplo, hoje eu vivo um relacionamento monogâmico, né? E assim, por exemplo, se amanhã eu me descobrisse com uma pessoa não monogâmica, porque eu penso que isso é uma descoberta também, né? Como eu falei, a gente só viveu essas experiências até aqui, então não tem como a gente E é dizer. legal que tu falou, porque assim, a gente está rompendo, a gente está num momento chave de ruptura evolucional, né? Então, assim, daqui a 10, 15 anos vai ser natural para minha filha isso. Pra gente hoje, essa terminologia não é natural. A gente tem um estranhamento, né? Como eu A gente falei. tá aqui discutindo ainda. É o que a gente Exato. tava falando, né? Por causa da sociedade e tal, conceitos antigos, e aí a gente foi criado assim, então. A gente tá acostumado com aquela coisa de papai e a mamãe, aquela coisa, o casal vai, se casa, faz aquela coisinha, E aí, é um vamos do lá, outro. E fazendo aquele parâmetro que a gente estava falando do patriarcado, né? Sim. Vamos lá. Papai diz pro menino que cresceu: olha, homem faz isso, aquilo outro, tá. Menina, não, você tem que ter um bom lar, meu amor. Pra você, seu marido, ser toda chuquinha, tá? Essa história do lado das polaridades, agora que estão se discutindo, né? Do feminino. Sim. Nem vou entrar nisso, que isso dá um outro caldo. Mas pra gente olhar essa fala que nosso papai e nossa mamãe fez lá atrás. Aí vamos supor, eu não vou nem pegar as mulheres, vou pegar pra tirar um pouquinho, né, da nossa configuração. Esse homem tá casado. Aí, de repente, ele tá bebum, né? Tá Teve bacaninha. um sexo gostoso com a mulher. A mão da mulher lá escapole na zona erógena dele, né? E ela passa a mão ali no ânus dele. Ele sente um prazer. Esse cara não vai ficar se julgando depois na cabeça dele Vai. por causa da fala do pai lá atrás? Oxe, como? Do pai, dos amigos, Sim. vai ficar aquilo na cabeça dele, capaz até de parar tudo ali mesmo. Não, acabou. Entende? Então, eu acho que quando você vai para uma evolução num processo de pesquisar, pensar, né? Como você estava colocando, né, Alba? Com relação a isso, você vai pensando, é muito maior. É muito É. maior. É muita coisa pra gente digerir também. E Alba, tu falaste que para pesquisar, né, entrar realmente, para entender isso, foi uma coisa mais recente, né, para ti. Quando Sim. começou mais ou menos? Eu tava falando pra ela que tem pouco mais de um ano que eu comecei a ler sobre, ouvir sobre em podcasts e tal. Que redes sociais, Twitter. Eu esbarrei em não monogâmicos também e no termo não monogamia política. Aí eu fiquei assim, ué, como assim? O que isso tem a ver? ué. Uma coisa que Fale mais sobre isso. Pode falar mais, por favor? Aí eu fui procurar, né, esse termo e tentar entender o que a política tem a ver aí. Aí aquela coisa, né? Política tem a ver com tudo. Tudo é política. Tudo né? é política, tudo é sim. política. Somos seres políticos. Sim. E esse termo, né, da não monogamia política, ele vem
Justamente porque a não monogamia, ela não é só uma questão de como tu te relacionas com aquele afeto amoroso, romântico, mas como como tu te relaciona em sociedade. Perfeito. E como tu te posiciona dentro dessa sociedade, como tu te posiciona em relações de amizade, de trabalho, porque a nossa base é a hierarquia. Até então, é a hierarquia. Tudo é hierarquizado. Tu tens um cargo no teu trabalho, tu tem pessoas abaixo de ti e pessoas acima de ti. Sim. E é assim que a gente leva pro relacionamento. Por exemplo, na nossa família tradicional brasileira, nós temos os pais, que estão lá acima, e nós temos os filhos, e o amor aos filhos é maior que tudo, o amor dos filhos aos pais é maior que tudo, e aí quando esses filhos crescem e formam uma família, aí tem o amor ao cônjuge, que tu às vezes é colocado na balança quando tem alguma questão, algum problema, seja de saúde, seja de picuinha, que tu ainda tem que ficar entre, poxa, do lado de quem que eu fico? Quem é mais importante para mim? São os meus pais, sempre medindo, é o meu né? cônjuge. Isso é a hierarquização. E a gente leva isso para o nosso relacionamento porque é o que a gente conhece. Hierarquização de tudo. E a não monogamia política, ela também fala sobre isso. Sobre essa hierarquização e como a gente se desprender disso justamente para atingir uma liberdade de sentir. Porque às vezes a gente se priva de sentir algo ou tenta enterrar um sentimento porque a gente não tem essa liberdade. Porque não atende aquele padrão, né? Porque a sociedade diz que é só uma pessoa que tu tem que amar e enfim. E pronto, acabou. E às vezes... por exemplo, eu tenho amigos que eu amo demais, porque nessa configuração atual, a gente chama de amigo, né? Eu tô até tentando usar mais esse termo afeto, porque não é uma pessoa que tu tem só uma amizade, mas não é aquela pessoa que tu tá lá namorando, por exemplo. É alguém muito importante para ti, que tu gosta, tens um carinho especial e tal. Mas anteriormente eu estaria me julgando. Eu estaria me julgando. Poxa, por que eu sinto essa pessoa se eu namoro? Por que eu me sinto assim em relação a essa pessoa se eu namoro alguém? Se eu amo alguém aqui e eu quero estar com essa pessoa aqui? Eu estaria me julgando. E assim, já entrando nesse assunto, já aconteceu assim com vocês o fato de da pessoa não ser, né, até então ser monogâmica, assim, vocês terem que ter essa conversa, como é que, assim, é abordado com essa pessoa que é monogâmica, a questão do poliamor, do relacionamento aberto? Até sobre isso tem, pensando só uma publizinha rápida, não paga. Vocês já viram Todas as Flores, a novela da Globoplay? Enfim, tem uma personagem lá, a Gabi, minha xará, que ela é poliamor, assim, ela não quer viver relacionamento, tipo assim, só como pessoa, ela gosta de outras pessoas, ela gosta de viver essas experiências. E aí ela, agora, um spoiler, tá, gente? Se você não quer ouvir, pula aí uns 10 segundos. Ela gosta, se apaixona por uma outra menina lá da empresa que elas trabalham e tal. E aí a menina descobre isso dela, porque ela ainda não tinha falado. Mas aí elas sentam, tem uma conversa e tal. E aí eu fiquei justamente pensando nisso, né? Tipo, de que maneira tu chega pra uma pessoa pra que ela... Pra abordar, né? Porque assim, eu penso que eu, Gabriela, eu acho que eu não tenho, sei lá, maturidade ainda pra isso, porque eu acho que a pessoa, pra isso, ela precisa ter uma maturidade emocional. Isso, e acho que se conhecer também é importante, né? Sim. Pra que a gente possa se identificar como não monogâmico, por exemplo. Porque eu acho que como tu falaste, a gente acaba se julgando muito. E principalmente não julgar a outra pessoa, né? Assim. Não, e eu acho que antes da outra pessoa julgar a gente, tem o nosso julgamento, né? Tipo assim, meu Deus, mas eu tô fazendo isso. Por que eu tô fazendo isso com essa pessoa que gosta de mim, né? E tipo, não tem nada a ver, tu não vai deixar de gostar daquela pessoa, né? Então, por onde vai isso, né? Pra até tu chegar na pessoa e falar, olha, eu gosto muito de ti, eu te amo, mas
Eu também sinto Mas eu outros sinto sentimentos outras- por outras pessoas. Eu relaciono assim. Nós temos dentro da gente várias vozes. Essas vozes vão acontecer o quê? Elas vai ter, né, o bom e o mal. Dependendo do teu estado emocional naquele momento, vai ressoar algo mais forte ali. Então, vamos supor, se você não está bem relacionada com questões de crença, de comparação, julgamento, sentimento, você não vai conseguir puxar esse diálogo com ninguém. Isso é verdade. Com ninguém. E aí não se trata da configuração poliamorosa, é com ninguém mesmo. Você vai estar travado, você vai estar nos questionamentos, você vai estar com um monstro gritando ali na tua cabeça. Né? E aí você vai ficar gostando e às vezes você não vai falar. Qual a melhor saída? Todo mundo bate isso na internet, parece já um senso comum, mas é interessante que a sociedade está gritando de informação e não estão aplicando a informação. É se perguntar. Então, peraí, te pergunta, o teu relacionamento atual, ele te gera o que tem de positivo e negativo? Tu ama mais de uma pessoa? Existe uma atração por alguma outra pessoa? De que tipo é essa atração? É uma atração que você quer estar ali junto, cheirando, beijando, abraçando? Não, ela está na caixinha da amizade, aquela pessoa que eu gosto. É uma forma também de se relacionar amorosa, que não está envolvendo o sexo. A diferença seria essa, né? Porque tu pode amar um amigo também, mas... Só que é aquela pessoa que você está agarrado, que você está junto, que a conversa da pessoa é como se te embalasse, te confortasse. Então, o ser humano, ele não pensa, ele não se pergunta. Peraí, o que eu sinto pela Alba quando eu converso com a Alba? Não. Aí cai numa plataforma, num conteúdo, já compra aquela informação e diz que é válida, sem se perguntar. Então, vamos voltar lá para trás, várias casas? Então, para você se relacionar, se pergunte antes. Eu acho que também até evita muita coisa, né? Porque, tipo, a gente vê um grande número de casos de traições por aí, porque a pessoa sente vontade de fazer tal coisa, acaba com medo de sente outra coisa por outra pessoa, mas também gosta daquela pessoa que ela tá, e aí acaba que não fala. Aí as duas pessoas acabam sofrendo, porque a outra... Aí às vezes acaba traindo, né? Porque é traição, a pessoa não tá sabendo, não chegou. Quebra ali aquela... Sim. Vai seguir o padrão. Você já reparou que, e aí desculpa acaba- contar vocês, num relacionamento, você tá na balada com alguém. Você conversou? Você acordou alguma coisa? Como assim? Comecei a me relacionar com você. Aham. Aí te encontrei a primeira noite, segunda noite, a gente conversou sobre os nossos acordos? Muito provavelmente a resposta é não. Não, exato. Como é que é pra mim se de repente tu olhar pra uma outra pessoa? A gente conversou sobre isso? As pessoas não conversam. Eu acho que é tudo muito automático, né? A gente não Uhum. abre pra essas possibilidades e não tem essa conversa, né? Tipo, E Pra ainda tentar, tem, só pra finalizar a questão tu acaba, né, traindo a pessoa, aí acaba gerando um monte de conflitos, porque a pessoa, querendo ou não, acaba descobrindo. Então, assim, acho que tentar, né, pelo menos entender um pouco essa questão do poliamor, porque assim, a gente ouve, a gente trai, a gente assim, tem gente que eu conheço que é assim. Trai, Tem gente tal, que eu não sei o que, conheço tem um que é relacionamento e trai ali, mas tipo, tá julgando quem tem Que múltiplas trai. formas de amar, quem ama Isso mais de pra uma você. pessoa. Pois que é, faz mas aí isso. essa pessoa Entendeu? que julga as múltiplas formas de amar é porque tá vendo o seu espelhamento do seu Sim. comportamento hipócrita Exatamente. numa outra pessoa que tá bem resolvida. Bem resolvida, isso. Sim. E aí diz assim, porra, eu quero muito isso aí, mas eu não consigo Não consigo, fazer. prefiro estar enganando, tá me E enganando, aí é enganando a aquele amigo pessoa. que você diz assim, amiguinho, procura aqui, olha, pra de repente você se entender, de repente você quer essa configuração vamos de procurar amor. saber, vamos estudar, Né? dar uma... E tá tudo um bem se Google. você quiser essa configuração de amor, Sim, né, Alva? E assim, eu acho que tu tocaste num ponto importante, que é a questão da conversa. Sim. E é uma coisa que também tá super batida nas redes sociais e na internet. Porque precisa ter diálogo, não sei o quê. Todo mundo Sou muito- sabe mas, que gente precisa fala, ter mas diálogo. bota parece em que tem que ficar prática, reforçando, né? né? O tempo todo. Aí fica, mas como eu vou falar sobre isso, não sei o quê. Só fala. Chega assim, ei, tu já ouviu falar nisso? Tava lendo sobre isso outro dia. E o que você acha sobre isso?
Minha Mas você já opinião. sentiu o quê? Acho que falta honestidade nas pessoas também, É, né? De ser perfeito. com a pessoa. Nossa, e- sim. Eu acho que a honestidade é porque, assim, o ser humano ele não fala porque ele tá com medo da rejeição, É. ponto. E com medo de ser julgado também. Tem né? medo Vai daquela ser reação. julgado. Exatamente. Mas eu Sabe acho que vai. Eu acho que é acima disso do ser julgado, é do ser largado. É o É, rejeitado. com Ela medo não de vai mais me perder aquela querer, pessoa. porque Também, verdade. eu sou assim e ela não vai me querer. A mãe de Mas vocês também não nunca quero falou a perder ela. frase de olha, ninguém vai te querer. Desse certeza jeito não vai já. arrumar nenhum namorado. O que a tua É, mãe essa acionou? Parece que eu em ti? tô O ouvindo a voz senso de de uma certa urgência e ela acionou com essa frase em ti a possibilidade de rejeição. Sim. Uhum. Acho que aí tem. E ainda aquela fica com a- necessidade de ter alguém. É, exatamente. Ainda fica aquela sensação, tipo, aí eu tenho que aceitar qualquer coisa, porque senão, né, eu tenho que ficar aceitando isso aqui, eu não posso querer algo melhor pra mim. Porque se eu não tiver isso aqui, eu não vou querer conseguir. fazer o que eu tenho, o que eu Exato. sinto, né? É, Não posso aceitar qualquer coisa de qualquer forma que vier. só porque respeito o padrão. Isso. É. E assim, o diálogo, ele parece um monstro, né? De 7 cabeças, mas é uma questão de prática. O diálogo, ele é uma questão de prática. A gente começa conversando coisas pequenas e quando a gente vê, a gente está discutindo tudo que a gente... Todo e qualquer dúvida, todo e qualquer assunto, a gente conversa. Aí eu acho vou que colocar uma isso é- sugestão para vocês que estão assistindo o podcast da gente aqui, né? Se tá querendo conversar com alguém, você não conseguiu conversar? Pega o papel, uma caneta e aí tu escreve. Qual o meu medo? Se eu falar, vai acontecer o quê? O que de pior vai acontecer? O que de melhor pode acontecer? Porque o primeiro ruído é o teu. Porque o que tá gritando lá na camada embaixo? Eu vou ser rejeitado, eu não vou mais ter a pessoa. Vou ser Ai, meu largado. Deus, eu vou falar. Aí o sexo Isso. é uma bosta, a relação é uma bosta, as amizades é uma bosta. Estraga tudo, né? Cagou tudo. Aí o outro vai Tu ainda nem aparecer. falou e já estragou Ah, o que tu achava que ia Aí estragar. o outro vai aparecer, tu vai dizer, nossa, que lindo, encantamento. Tu só tá olhando pro encantamento porque aqui tá uma bosta. Mas se aqui tá uma bosta, é porque tu também não aprendeu a te comunicar contigo. uhum. Porque Eu acho depois que isso já também tem muito a ver da aberto- pessoa que tu tá, né? Tipo, da amizade, da relação que vocês construíram e tal. Porque tem gente que realmente não tem como conversar. Era isso que eu ia falar. Você também Mas aí depende tem que dar- muito do teu sabe companheiro qual é e a da tua frase? companheira, né? Que eu faço no consultório? É. Qual é o teu probatório pro amor? Tu tem um probatório? Tem que ser meu amigo. Ponto. Eu tenho que ter uma relação de amizade com aquela pessoa que eu possa ser, o que eu possa. Eu tive uma relação assim, infelizmente não deu certo, mas tipo, ele até hoje é uma pessoa incrível pra mim, entendeu? E A aí eu gente não falo- é mais como casal, a gente continua amigo, porque a gente já construiu essa relação, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu prezo nas relações. Tem que ser meu amigo, tem que ser uma pessoa que eu posso verdadeiramente ser eu, sem ser julgada de qualquer E aí outra. tem que ser específico. Exato. Você quer branco, alto, moreno, sei lá, seja descolado, Aham. seja. Eu quero, sei lá. Muitas pessoas vão olhar e dizer, nossa, credo, mas parece um currículo de emprego. Não, você está ali eliminando possibilidades Possibilidades. do que você não quer. A gente já faz esse filtro, né? Eu acho que daí a gente também já começa a se fechar para essas oportunidades. E aí, dentro disso, a gente mesmo já se priva de ter esses diálogos, de ter essas possibilidades. E cada vez mais a gente se fecha É verdade. para não só para essas possibilidades de outras maneiras de amar e de viver um relacionamento amoroso, né? Mas de viver em sociedade mesmo, né? Porque isso respinga em outras coisas. Gente, esse assunto é muito grande, tem muita coisa para falar. A gente já passou um pouco do tempo, mas eu gostei muito desse bate-papo. Eu acho que a gente pode até voltar outras vezes para falar. Parte 2. Parte 2. Pode explorar outras coisas. Então, é um tema muito curioso, é um tema muito... Eu acho que até importante e necessário para quem não se encaixa dentro desse tipo de configuração. Porque eu acho que isso fala muito sobre realmente diálogo, sobre autoconhecimento, sobre entender o que é o amor, né? Então, isso aqui é muito legal para que a gente possa ter esse E é bom esse pra que entendimento. outras pessoas também não vejam que é só com elas, entendeu? Que tipo, Legal. tem uma Isso, série de que pessoas existem- que acontece com várias pessoas e que não é errado. né? que você precisa se conhecer e entender o que tá passando aí dentro do seu coraçãozinho. Gente, esse foi o E nosso... parar de julgar o outro. Exato. Exato. Parar de ficar julgando os outros, porque Uhum. é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, né? É uma coisa impressionante como a gente tem essa dificuldade.
Gente, muito obrigada, meninas, por terem participado hoje aqui. Alba, Silvia, prazer conhecer você, Alba. Ai, Silvia, é um também. prazer te receber de novo. Espero que a gente possa se encontrar outras Tô vezes. aqui, E obrigada a vocês que acompanharam a gente até aqui. Quem gostou, deixa seu comentário. Fala aí qual outro assunto quer ouvir. Agora a gente vai dar a pausa e tal. Vamos vir com uma pegada mais de verão, um negócio mais assim, solzão que tá fazendo aqui, né? Clima externo. Vamos sair um pouquinho aqui do estúdio. A gente tá preparando um negócio bem legal pro mês de julho, tá bom? Então, espero vocês aqui. A gente vai se despedindo agora pelo mês de junho. Vamos curtir São João, festinha, comidinha, tá? Um beijo, gente. Não deixem de se inscrever aqui, ativar o sininho da notificação. Segue a gente também no Instagram, Roma News Oficial. E segue lá a nossa página, romanews.com.br, com todas as notícias, tudo em tempo real. Um beijo, gente. Até a próxima. Julho, pessoal. Tchau, tchau. Égua. 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 Égua.